Você está espiritualmente vazio? Sua oração virou rotina sem vida? Se eu te dissesse que 11 hábitos simples, capazes de mudar completamente sua vida espiritual, você acreditaria? Hoje você vai descobrir por que algumas pessoas vivem cheias do Espírito Santo e outras nunca conseguem. Quantos de vocês têm sentido um vazio na alma? Quantos têm buscado aquele fogo que um dia ardia em seus corações? Hoje vou revelar 11 hábitos que transformarão completamente sua comunhão com o Espírito Santo. Há dias em que acordamos e sentimos que nossa fé esfriou completamente. Olhamos para nossa vida de oração e percebemos que virou rotina sem vida, apenas palavras vazias repetidas mecanicamente. Corremos de um lado para outro, ocupados com tantas coisas urgentes, mas por dentro sabemos que algo essencial está faltando. É como se estivéssemos com sede intensa, no meio de um deserto árido, sabendo que existe água em algum lugar, mas não conseguindo alcançá-la. E essa sensação de aridez espiritual não é exclusiva sua. Milhares de cristãos sinceros ao redor do mundo acordam todos os dias com esse mesmo sentimento angustiante de incompletude. Charles Spurgeon, aquele grande pregador britânico que inflamou multidões enormes com a palavra de Deus, costumava dizer com sabedoria que a vida cristã sem o Espírito Santo é como tentar acender fogo com madeira completamente molhada. Você pode ter toda a técnica correta, todo o conhecimento bíblico acumulado, todas as doutrinas corretas perfeitamente organizadas na cabeça, mas sem o Espírito Santo, nada disso ganhará vida verdadeira. Spurgeon entendia profundamente que precisamos muito mais do que religiosidade vazia. Precisamos de uma vida transbordante na presença poderosa de Deus. Ele viveu isso intensamente e pregou com um poder sobrenatural que só o Espírito Santo poderia dar a um homem. Quando olhamos atentamente para os discípulos no livro de Atos, vemos homens absolutamente comuns que foram completamente transformados pela presença do Espírito. Pedro, que negou Jesus 3 vezes por medo de uma simples serva do sumo sacerdote, tornou-se um pregador extremamente ousado que enfrentou autoridades poderosas e converteu milhares em um único dia miraculoso. João e Tiago, que Jesus chamou de filhos do trovão por causa do temperamento explosivo e vingativo, tornaram-se apóstolos do amor sacrificial e da graça divina. O que aconteceu radicalmente com esses homens imperfeitos? Eles foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E essa mesma plenitude transformadora está disponível para você hoje, não importa quão distante você se sinta neste momento específico. Muitos cristãos sinceros vivem uma vida de altos e baixos espirituais constantes. Um dia estão no monte, cheios de entusiasmo transbordante, cantando louvores com lágrimas de alegria nos olhos. No dia seguinte, estão no vale profundo, duvidando de tudo, lutando com os mesmos pecados de sempre, sentindo-se completamente derrotados e envergonhados diante de Deus. Mas o Senhor não nos chamou para essa montanha-russa espiritual desgastante. Ele nos chamou para uma vida de plenitude constante, onde o Espírito Santo flui continuamente como rios de água viva, conforme Jesus prometeu solenemente àqueles que creem. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios com uma ordem extremamente clara. Não era uma sugestão educada ou um convite casual. Era um mandamento direto e imperativo. Enchei-vos do Espírito Santo. Essa palavra no original grego está no tempo presente contínuo, significando precisamente que devemos ser continuamente cheios, constantemente renovados, sempre transbordando da presença. Não é uma experiência única que acontece em um culto especial de avivamento e acabou para sempre. É um estilo de vida intencional, uma busca diária persistente, um anseio constante por mais e mais da presença manifesta de Deus. Muitos cristãos confundem ser cheio do Espírito com manifestações externas chamativas ou experiências emocionais intensas. Pensam que precisam sentir arrepios na espinha, cair no chão ou falar em línguas estranhas para ter certeza absoluta de que estão cheios. Mas a verdadeira plenitude do Espírito se revela primeiramente em transformação profunda de caráter, em santidade prática vivida no dia a dia, em amor genuíno pelas pessoas, em paz inabalável mesmo nas tempestades mais violentas da vida.
É quando você enfrenta uma situação que antes te deixaria absolutamente furioso e descobre uma paciência sobrenatural brotando naturalmente dentro de você. É quando a tentação que sempre te derrubava perde completamente o poder sobre sua vida. A Bíblia nos mostra com clareza cristalina que o Espírito Santo não é uma força impessoal ou uma energia cósmica flutuando vagamente pelo universo. Ele é a terceira pessoa da Trindade Santa, tão Deus quanto o Pai e o Filho. Ele é aquele que Jesus prometeu enviar para nos consolar quando estivéssemos tristes, ensinar quando estivéssemos confusos, guiar em toda a verdade quando estivéssemos perdidos e nos capacitar sobrenaturalmente para sermos testemunhas eficazes do Evangelho. Quando entendemos corretamente quem Ele realmente é, nossa abordagem muda completamente. Não estamos lidando com um poder impessoal, mas com uma pessoa divina que nos ama profundamente e deseja comunhão íntima conosco. O problema sério é que muitos de nós temos tratado o Espírito Santo como um hóspede indesejado em nossa própria casa espiritual. Damos a ele um quartinho pequeno nos fundos, visitamos de vez em quando rapidamente aos domingos, mas continuamos vivendo nossas vidas exatamente do jeito que queremos durante toda a semana. E depois nos perguntamos perplexos por que não experimentamos o poder sobrenatural que vemos claramente nas páginas do Novo Testamento. A verdade dolorosa é que o Espírito Santo não força sua presença sobre ninguém. Ele é um cavalheiro divino perfeito. Ele espera pacientemente ser convidado, desejado, buscado com todo o coração e com toda a alma. Quando Jesus estava prestes a partir desta terra, ele fez uma promessa extraordinária aos discípulos que os deixou completamente perplexos. Disse claramente que era melhor para eles que ele fosse embora fisicamente, porque assim enviaria o Consolador prometido. Imagine o impacto tremendo dessas palavras surpreendentes. Jesus, o próprio Filho de Deus em carne, aquele que curava os enfermos, ressuscitava os mortos e acalmava tempestades com uma simples palavra, dizendo que seria melhor para nós ter o Espírito Santo do que tê-lo fisicamente presente caminhando ao nosso lado. Isso nos mostra o valor absolutamente inestimável e incalculável da presença do Espírito em nossas vidas. Se você está cansado de uma vida cristã morna e sem poder real, se está exausto de lutar sozinho contra tentações e pecados que parecem maiores que você, se deseja experimentar a realidade do céu invadindo sua vida aqui na terra, então preste muita atenção ao que vou compartilhar. Os 11 hábitos que apresentarei não são fórmulas mágicas que funcionam automaticamente. São portas que você pode abrir, caminhos que pode trilhar, disciplinas espirituais que criarão espaço para o Espírito Santo operar plenamente em você e através de você. Se você está sentindo seu coração ardendo agora, se algo dentro de você está dizendo que precisa dessa transformação urgentemente, deixe sua inscrição no canal. Junte-se a essa família que busca viver uma fé autêntica e poderosa no Espírito Santo. E se você quer aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus de forma prática, temos um material especial esperando por você. É o nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Esse recurso vai ajudar você a estabelecer uma rotina diária de encontro genuíno com o Senhor. O primeiro hábito que transformará sua vida espiritual de forma radical é a oração persistente e intencional. Não estou falando daquelas orações rápidas que fazemos correndo pela manhã, meio dormindo ainda, pedindo proteção antes de sair de casa para o trabalho. Estou falando de um tempo dedicado e separado, onde você fecha a porta do seu quarto, desliga o celular, afasta todas as distrações e entra na presença de Deus, com fome genuína de ouvi-lo e de ser transformado por Ele. Jesus nos ensinou pelo exemplo mais poderoso que existe. Ele acordava de madrugada, enquanto ainda estava escuro e as estrelas brilhavam no céu, e se retirava para lugares solitários para orar e ter comunhão com o Pai. Se o próprio Filho de Deus, que era perfeitamente um com o Pai, precisava desse tempo de comunhão constante, quanto mais nós que somos fracos e limitados. A oração não é apenas pedir coisas a Deus como se Ele fosse um gênio da lâmpada. É construir relacionamento profundo,
É abrir o coração sem máscaras, é permitir que Ele fale conosco e transforme nossa maneira de pensar e de viver. Muitos cristãos oram apenas quando estão desesperados, quando a tempestade já chegou e a água está entrando pelo barco, e eles percebem que vão afundar. Mas o hábito da oração diária cria em nós uma sensibilidade ao Espírito que nos prepara antes das batalhas chegarem. É como fortalecer os músculos antes da competição importante. Quando o teste vier, e ele virá com certeza, você já estará preparado e fortalecido porque construiu força espiritual através da comunhão constante com Deus. O segundo hábito é mergulhar nas Escrituras Sagradas com sede verdadeira de revelação. A Bíblia não é um livro comum que você lê apenas para cumprir uma tarefa religiosa ou marcar um item na sua lista de afazeres espirituais. É a palavra viva e eficaz de Deus, e o Espírito Santo é o autor divino por trás de cada palavra. Quando você abre as páginas sagradas com um coração humilde e quebrantado, pedindo que Ele te ensine e ilumine seu entendimento, algo absolutamente sobrenatural acontece. Versículos que você leu dezenas ou até centenas de vezes, de repente ganham um novo significado e aplicação para a sua vida. Há uma diferença enorme entre simplesmente ler a Bíblia e meditar profundamente nela. Ler é passar os olhos pelas palavras, completar capítulos, cumprir metas de leitura anual. Meditar é ruminar, mastigar devagar, permitir que a verdade penetre profundamente em sua alma e transforme seu modo de pensar. É quando você pega um versículo pela manhã e fica com ele o dia inteiro, pensando sobre suas implicações práticas, aplicando-o às situações concretas que você está enfrentando. O salmista disse que o homem bem-aventurado medita na lei do Senhor de dia e de noite, e por isso será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos transformar de glória em glória. Paulo escreveu aos Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Cada vez que você alimenta sua mente e seu coração com as Escrituras, está dando ao Espírito Santo matéria-prima de qualidade para trabalhar em sua vida. Ele pega aquelas verdades eternas e as aplica exatamente onde você precisa, naquele momento específico, trazendo convicção de pecado quando necessário, cura para feridas antigas, direção para decisões importantes e fortalecimento para batalhas diárias. O terceiro hábito é cultivar uma vida de adoração constante e genuína. Adoração não acontece apenas aos domingos no culto da igreja, com uma banda tocando músicas bonitas e luzes coloridas, criando atmosfera. Adoração verdadeira é um estilo de vida completo. É reconhecer a grandeza e a bondade de Deus em cada momento do seu dia, seja lavando louça na pia, dirigindo no trânsito caótico da cidade ou trabalhando em sua mesa no escritório. É viver com o coração continuamente voltado para Ele, cantando músicas de louvor mentalmente enquanto faz suas atividades diárias mais simples. Quando você adora a Deus de forma genuína, algo extremamente poderoso acontece no mundo espiritual invisível. As cadeias demoníacas se quebram, a atmosfera espiritual muda completamente. O Espírito Santo se manifesta de maneira especial e poderosa. Lembra da história de Paulo e Silas na prisão escura e fria de Filipos? À meia-noite, com as costas rasgadas e sangrando pelos açoites cruéis, os pés presos firmemente no tronco de madeira, em vez de reclamar ou amaldiçoar sua sorte, eles adoravam a Deus cantando hinos. E o que aconteceu de repente? Um terremoto sacudiu violentamente a prisão, as portas se abriram sozinhas e as correntes se soltaram de todos os prisioneiros. A adoração genuína libera o poder sobrenatural de Deus. Mas a adoração verdadeira vai muito além de cantar músicas bonitas ou levantar as mãos durante o louvor. É oferecer sua vida inteira como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional que Ele espera de nós. É quando você escolhe obedecer à vontade dEle, mesmo quando é extremamente difícil, e vai contra seus desejos naturais. É quando você perdoa de coração quem te machucou profundamente, porque quer honrar ao Senhor. É quando você abre mão dos seus planos e sonhos pessoais para seguir os planos superiores dele. Isso é adoração prática que toca o coração do Pai Celestial
e atrai a presença manifesta do Espírito Santo. O quarto hábito é praticar o jejum com propósito espiritual claro e definido. Vivemos em uma cultura moderna que exalta o prazer imediato e a satisfação constante de todos os nossos desejos e vontades. O jejum vai completamente na contramão dessa mentalidade mundana. É dizer não ao seu corpo físico para dizer sim ao seu espírito. É criar fome espiritual intensa, abstendo-se da comida natural e das necessidades físicas básicas. Jesus não disse se você jejuar, como se fosse opcional, mas quando você jejuar, deixando absolutamente claro que ele esperava que seus discípulos praticassem regularmente essa disciplina espiritual poderosa. Quando você jejua com o coração correto e motivação pura, está declarando ao céu, à terra e ao inferno que há algo infinitamente mais importante do que suas necessidades físicas imediatas. Está mostrando a Deus e a si mesmo que você o deseja e o busca mais do que qualquer outra coisa neste mundo. O jejum quebra fortalezas espirituais arraigadas, traz clareza mental sobrenatural, aumenta tremendamente a sensibilidade à voz do Espírito Santo e libera poder espiritual para vitórias que pareciam completamente impossíveis. Jesus mesmo disse que há certos tipos de demônios que só saem através de oração combinada com jejum. O quinto hábito é viver em constante gratidão e ação de graças a Deus. Paulo escreveu aos Tessalonicenses que devemos dar graças em tudo, porque esta é a vontade perfeita de Deus para nós em Cristo Jesus. Perceba cuidadosamente que ele não disse dar graças por tudo, como se devêssemos agradecer pelo mal ou pelo pecado, mas em tudo. Há situações extremamente difíceis pelas quais passamos que não são boas em si mesmas, mas podemos ser gratos mesmo no meio delas, porque sabemos com certeza que Deus está no controle absoluto e que Ele trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A gratidão muda completamente nossa perspectiva de vida e nossa atitude diante das circunstâncias. Quando acordamos pela manhã e começamos o dia agradecendo ao Senhor, reconhecendo sinceramente as incontáveis bênçãos que já temos, nosso coração se abre naturalmente para a presença do Espírito Santo. A murmuração constante e a reclamação amarga bloqueiam o fluir do Espírito como uma represa bloqueia o rio, mas a gratidão genuína cria um ambiente espiritual onde ele se move livremente. É absolutamente impossível estar verdadeiramente cheio do Espírito e viver reclamando de tudo ao mesmo tempo. São estados completamente incompatíveis. Desenvolva o hábito sagrado de contar suas bênçãos diariamente, com atenção. Antes de dormir à noite, relembre cuidadosamente tudo pelo qual você pode agradecer naquele dia específico. Pode parecer à primeira vista que não foi nada de especial, apenas mais um dia comum, mas quando você para genuinamente para pensar com honestidade, percebe que respirou o dia inteiro sem esforço, seu coração bateu milhares de vezes sem você mandar. Você teve comida na mesa quando milhões passam fome, uma cama confortável para dormir quando milhões dormem nas ruas. Há milhões de pequenos milagres acontecendo a cada momento da nossa existência, e reconhecê-los humildemente mantém seu coração sensível, grato e humilde diante de Deus. O sexto hábito é buscar a santidade prática no dia a dia da sua vida. O Espírito Santo não é chamado apenas de Espírito, mas de Espírito Santo. A santidade é extremamente importante para ele e não pode ser negligenciada. Não podemos esperar ingenuamente ser cheios do Espírito Santo enquanto nos agarramos conscientemente ao pecado conhecido e deliberado. É como tentar encher um balde completamente furado de água limpa. Você pode orar intensamente, jejuar por dias, ir à igreja todos os domingos, ler a Bíblia diariamente, mas se há pecado não confessado e não abandonado em sua vida, há vazamento espiritual constante e você nunca experimentará a plenitude. Santidade não significa perfeição absoluta, sem nenhum tropeço. Significa separação do mundo, consagração total a Deus, um coração que genuinamente odeia o pecado e ama apaixonadamente a justiça. Significa que quando você tropeça e cai, você se levanta rapidamente sem ficar se lamentando, corre imediatamente para o trono da graça com ousadia, confessa seu pecado com sinceridade,
recebe o perdão oferecido gratuitamente e segue em frente, fortalecido. Significa que você não fica brincando perigosamente com a tentação, flertando tolamente com o mundo, vendo até onde pode chegar sem tecnicamente cruzar a linha vermelha. Você foge decisivamente da própria aparência do mal. A Bíblia é absolutamente clara ao dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor face a face. O pecado deliberado cria uma barreira espiritual real entre nós e Deus. Não porque Ele nos rejeita cruelmente, mas porque nós mesmos nos afastamos pela desobediência. É como colocar um pano preto grosso na frente de uma lâmpada fortemente acesa. A luz continua brilhando intensamente do outro lado, mas você não consegue ver sua luminosidade porque criou voluntariamente um obstáculo entre você e a fonte de luz. Quando removemos o pecado através do arrependimento genuíno e sincero, a luz gloriosa da presença de Deus brilha claramente em nós novamente. O sétimo hábito é servir aos outros com amor genuíno e desinteressado. O Espírito Santo não nos enche abundantemente apenas para nosso próprio benefício espiritual egoísta. Ele nos capacita sobrenaturalmente para sermos canais de bênção poderosa na vida de outras pessoas ao nosso redor. Jesus deixou claro que quem quer ser verdadeiramente grande no reino dos céus precisa ser servo humilde de todos. Quando servimos com a motivação correta, imitamos o próprio Cristo que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Servir vai muito além de simplesmente fazer tarefas mecânicas na igreja aos domingos. É ter os olhos espirituais constantemente abertos para as necessidades reais ao seu redor no dia a dia. É parar sua correria para ajudar genuinamente alguém mesmo quando você está com pressa e atrasado. É ouvir com atenção e paciência aquele amigo que está passando por dificuldades terríveis e precisa desabafar. É visitar o enfermo no hospital, consolar com palavras verdadeiras quem chora desesperado, compartilhar generosamente o pão com o faminto. Quando fazemos essas coisas aos menores dos irmãos de Jesus, é a Ele mesmo que estamos fazendo e servindo. O interessante e paradoxal é que quando servimos com a motivação correta e coração puro, não ficamos espiritualmente vazios ou esgotados. Pelo contrário, somos continuamente renovados e fortalecidos. É um paradoxo maravilhoso do reino de Deus. Você dá generosamente e recebe abundantemente mais. Você se esvazia completamente e é preenchido sobrenaturalmente. O Espírito Santo flui poderosamente através de vasos humildes que estão dispostos a ser derramados em favor dos outros. Ele procura constantemente pessoas através das quais possa tocar e transformar outras vidas. Quando você se coloca disponível e disposto, torna-se um instrumento útil nas mãos do oleiro divino. O oitavo hábito é viver em comunhão genuína e profunda com outros crentes verdadeiros. Deus nunca planejou ou desejou que vivêssemos a vida cristã completamente isolados dos outros. Ele nos colocou estrategicamente em um corpo vivo, a igreja, onde cada membro individual tem uma função importante e insubstituível. Quando nos reunimos regularmente com outros irmãos em fé verdadeira, não apenas para cumprir obrigação religiosa semanal, mas para compartilhar vida real, vulnerabilidade e experiências, há uma multiplicação sobrenatural da presença manifesta do Espírito Santo. Jesus prometeu claramente que onde 2 ou 3 estivessem reunidos especificamente em seu nome, Ele estaria presente no meio deles de maneira especial. Há algo absolutamente especial e poderoso que acontece quando crentes genuínos se juntam com propósito espiritual definido. Uns edificam os outros mutuamente, as chamas individuais se unem criando um fogo maior e mais intenso, os dons espirituais se complementam perfeitamente. Um pode estar profundamente desanimado e receber encorajamento necessário. Outro pode estar completamente confuso e receber sabedoria divina. Juntos, somos infinitamente mais fortes do que separados. Mas comunhão verdadeira e transformadora requer vulnerabilidade corajosa e autenticidade sem máscaras. Não é apenas sentar lado a lado no banco da igreja todos os domingos, sem se conhecer profundamente ou compartilhar a vida real. É abrir o coração com honestidade, confessar lutas reais e vergonhosas,
orar fervorosamente uns pelos outros com lágrimas, chorar com compaixão com os que choram e alegrar-se genuinamente com os que se alegram. É ter verdadeiros amigos espirituais que conhecem suas batalhas secretas mais difíceis e estão firmemente ao seu lado nas trincheiras espirituais, não apenas nos momentos públicos de vitória e celebração. O nono hábito é cultivar a sensibilidade constante à voz do Espírito Santo. Deus fala conosco de diversas maneiras diferentes ao longo da nossa jornada, e o Espírito Santo é especificamente aquele que nos guia em toda a verdade e nos conduz pelos caminhos corretos. Mas para ouvi-lo claramente, precisamos aprender pacientemente a discernir sua voz suave, em meio ao barulho ensurdecedor do mundo, dos nossos próprios pensamentos confusos e das vozes enganosas do inimigo. Isso requer prática constante, paciência perseverante e um coração que deseja genuinamente ser guiado em toda decisão. Jesus disse com clareza que suas ovelhas conhecem perfeitamente sua voz e não seguem jamais a voz de estranhos perigosos. Como desenvolvemos esse conhecimento íntimo e essa capacidade de discernimento? Passando tempo de qualidade com ele diariamente. Assim como você reconhece instantaneamente a voz de alguém que ama profundamente porque convive intimamente com essa pessoa, você aprende gradualmente a reconhecer a voz inconfundível do Espírito através da intimidade constante e profunda. Ela sempre estará perfeitamente alinhada com as Escrituras Sagradas, trará paz verdadeira ao seu coração e produzirá frutos visíveis de justiça em sua vida. Muitas vezes, o Espírito Santo fala através de uma convicção suave, mas firme, um incômodo santo em seu espírito, uma impressão profunda que não passa. Pode ser um versículo específico que salta aos seus olhos durante a leitura diária, uma palavra sábia de alguém que confirma algo que Deus já estava te mostrando, ou simplesmente aquela certeza interior inexplicável de qual caminho seguir numa encruzilhada. Aprenda a não ignorar ou desprezar esses sinais divinos. Teste-os sempre pela palavra escrita. Busque confirmação em oração fervorosa, mas não endureça seu coração, nem resista à voz do Espírito. O 10º hábito é guardar seu coração acima de tudo com toda a diligência possível. A Bíblia nos adverte solenemente que devemos guardar o coração com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida. O que você conscientemente permite entrar em sua mente e coração determina diretamente o que sairá inevitavelmente em suas atitudes diárias e palavras faladas. Se você alimenta constantemente sua alma com conteúdo impuro, violento, mundano e pecaminoso, não pode esperar ingenuamente produzir os frutos maravilhosos do Espírito Santo. Vivemos em uma época complicada, onde somos bombardeados constantemente com informações, imagens perturbadoras e mensagens contraditórias vindas de todos os lados. As redes sociais viciantes, a televisão mundana, a música secular cheia de imoralidade, tudo compete agressivamente pela nossa atenção e influencia poderosamente nosso pensamento e valores. Precisamos ser extremamente criteriosos e seletivos com o que consumimos diariamente. Não estou dizendo para viver completamente isolado do mundo como um monge, mas para ter discernimento espiritual aguçado. Algumas coisas simplesmente não edificam absolutamente nada, não acrescentam nenhum valor espiritual e ainda roubam nosso tempo precioso e poluem gravemente nossa mente. Paulo nos exorta sabamente a pensar intencionalmente nas coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis e de boa fama. Quando enchemos deliberadamente nossa mente com essas coisas nobres, damos ao Espírito Santo material de qualidade superior para trabalhar em nós. É como a diferença gritante entre construir uma casa com material de primeira qualidade ou com entulho imprestável. O resultado final depende diretamente da matéria-prima utilizada na construção. Escolha conscientemente e intencionalmente no que você vai meditar e ocupar sua mente durante o dia. Guardar o coração também significa proteger-se sabiamente de relacionamentos tóxicos que te afastam sistematicamente de Deus. Há pessoas que drenam completamente sua energia espiritual, que constantemente te puxam para baixo
que zombam cruelmente da sua fé genuína ou te incentivam sutilmente a comprometer seus valores. A Bíblia diz claramente que as más companhias corrompem inevitavelmente os bons costumes. Você não precisa ser rude ou abandonar todos drasticamente, mas precisa ter sabedoria divina sobre com quem você se relaciona intimamente e confia. O 11º hábito, e talvez o mais desafiador e difícil de todos, é render completamente sua vontade a Deus sem reservas. Não dá para ser verdadeiramente cheio do Espírito Santo enquanto você ainda está agarrado firmemente ao volante da sua vida, querendo controlar tudo. Ele não vai forçar brutalmente o controle tirando de você. Você precisa entregar voluntariamente e confiantemente, confiar plenamente que os planos dele são infinitamente melhores que os seus, mesmo quando não fazem o mínimo sentido aos seus olhos humanos limitados. Render-se totalmente não é desistir de forma passiva e derrotada. É uma escolha ativa e corajosa de colocar Deus firmemente no trono do seu coração e descer humildemente desse lugar de comando que nunca foi seu. É dizer como Jesus disse agonizando no Getsêmani: não a minha vontade, mas a tua seja feita completamente. Isso se manifesta concretamente nas pequenas decisões diárias que enfrentamos. Quando você quer explodir de raiva, mas escolhe a mansidão. Quando quer guardar rancor, mas escolhe perdoar. Quando quer seguir seus planos, mas escolhe esperar pacientemente a direção dele. A rendição total é um processo contínuo e diário, não um evento único. Não é uma decisão única que você toma num culto emocionado e pronto, está resolvido para sempre. É um morrer diário para si mesmo, como Paulo descreveu corajosamente em suas cartas. Cada manhã você acorda e precisa renovar conscientemente essa escolha de viver para Cristo e não para você mesmo. Cada situação difícil que surge é uma nova oportunidade de render sua vontade. E quanto mais você pratica essa rendição, mais natural se torna, mais fácil fica discernir rapidamente sua voz e seguir obedientemente seus caminhos. Estes 11 hábitos transformadores não são uma lista pesada de regras religiosas para te prender e oprimir. São chaves preciosas que abrem portas para uma vida abundante no Espírito Santo. São disciplinas espirituais comprovadas que criam em você um vaso limpo, disponível e capaz de conter a plenitude de Deus. Quando você pratica esses hábitos consistentemente, não por obrigação religiosa, mas por amor genuíno, algo extraordinário e sobrenatural acontece gradualmente. Você não é mais a mesma pessoa. As pessoas ao seu redor começam a notar uma diferença marcante em você. Há uma paz inexplicável que emana naturalmente de você mesmo em meio ao caos absoluto. Há uma sabedoria sobrenatural em suas palavras que não vem de livros universitários. Há um amor genuíno e desinteressado que flui naturalmente sem esforço. Há um poder espiritual em sua vida que quebra correntes demoníacas e transforma situações impossíveis. Isso não é você tentando desesperadamente ser melhor. É o Espírito Santo vivendo poderosamente através de você, manifestando o caráter perfeito de Cristo em cada área da sua existência. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao fim desta palavra poderosa, mas oro sinceramente para que seja apenas o começo glorioso de uma nova jornada em sua vida espiritual. Estes 11 hábitos transformadores não são carga pesada, mas asas que te farão voar mais alto na presença de Deus. Comece hoje mesmo. Escolha 1 ou 2 hábitos para implementar imediatamente e vá crescendo gradualmente. O Espírito Santo está pronto para encher você abundantemente. Basta abrir as portas do seu coração. Se esta mensagem tocou profundamente sua alma, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe nos comentários qual destes hábitos mais impactou você. Nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está no primeiro comentário fixado. Continue assistindo os próximos vídeos que já aparecem na sua tela. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Amém.